Boa noite. Você acredita que estamos sozinhos? Num tempo em que ainda nos esforçamos para chegar ao planeta dos marcianos, brasileiros e estrangeiros repetem diariamente essa pergunta. Em Alto Paraíso encontramos gente que diz ter ficado cara a cara com discos voadores. Um cenário com pedras esculpidas pelo rio que mais parece ficção científica. Será essa a causa de tanto misticismo? Ervas poderosas, elas trariam de volta até a virgindade. Afinal, que magia cerca o centro-oeste do país? Para muitos, um lugar misterioso onde tudo pode acontecer. Pelo chão, começamos a desbravar o mistério que vem do alto. É quando termina o asfalto e começa a estrada de terra, que começa também a nossa aventura. Bem-vindos à Chapada dos Veadeiros. Estamos no ponto mais alto da região central do país, diante de um dos maiores paraísos ecológicos do Brasil. Até onde os nossos olhos alcançam o horizonte, isso tudo aqui parece não ter fim. Chapada dos Veadeiros, Goiás. 7 municípios com belas cachoeiras, cercadas pelo cerrado. Lugar com histórias cercadas pela magia e pelo desconhecido. Essa palmeira de Buriti é o símbolo da Chapada dos Veadeiros. E eles dizem aqui que se a gente encontrar duas palmeiras próximas uma da outra e passar entre elas, você vai estar passando por uma outra dimensão. Bom, acabei de passar por uma outra dimensão. Minha sorte é que aqui desse lado eu também encontrei a minha equipe trabalhando, o Serginho e o Luciano. A Chapada dos Veadeiros tem um solo rico em cristais. A gente caminha e encontra um ou outro. No passado eram centenas de garimpos e milhares de pessoas trabalhando nesses locais. A gente convidou a dona Ana para vir aqui para mostrar justamente o que ela fazia anos atrás com a família. E ela começou a trabalhar no garimpo aos 13 anos, não foi isso, dona Ana? Foi, sim. Foi muito cedo. O que é isso? Isso é o fragu, é a forma do cristal. É a forma, mas é um cristal isso aqui? É, já é o cristal, só que ele é fino. Ele é fino. É. O que a gente precisa fazer para melhorar? Aqui ele vai engrossando, a gente vai seguindo ele até encontrar onde está o mais grosso. O que a gente faz nesse cristal aqui, dona Ana? Isso aí a gente quebra para tirar só esse que está limpo aqui, ó. A senhora se machucava às vezes? Cortava. Porque não é uma tarefa fácil, tem que ter técnica. É. Quer dizer, você acaba descascando todo ele. Todo ele, até ficar purinho. Essa lasca de cristal é uma lasca de primeira. De primeira. Havia comemoração quando vocês encontravam um cristal grande? Havia, sim. Tinha Muita? que gritar a outra lá O adiante. que a senhora "Ei!" dizia? A gente fala, achei! É mesmo? Alto Paraíso de Goiás fica a 220 quilômetros de Brasília. Está localizada sobre uma placa de quartzo gigante, no mesmo paralelo da cidade peruana de Machu Picchu, outra capital mundial dos enigmas.
A região é considerada um santuário do misticismo. Os espiritualistas acreditam que esse é o coração da Terra, o chakra cardíaco do planeta. Há quem diga que esse cenário é perfeito para o surgimento de uma nova raça. Coisas estranhas sempre aconteceram por aqui, dizem os moradores. Quem viu, viu. Quem não viu, não tem certeza de nada, ou ainda espera ver alguma coisa algum dia. Olha, e foi falando em disco voador que a gente resolveu parar nessa chácara que é do pesqueiro. O pesqueiro é o nosso guia aqui em Alto Paraíso. E ali no carro ele veio contando uma história que chama muito a atenção, né, pesqueiro? O que aconteceu? Então, há uns anos atrás, e logo que eu cheguei para cá, que eu montei esse camping aqui nessa área tinha um galpãozão de palha, né? E era meio-dia, cara, meio-dia eu saí para tomar banho, tinha acabado de almoçar uma comida pesada, suando demais, fui tomar banho. Na beira do rio, sentei, pus a roupa ali no chão, e nessa descida aí começou aquele barulho ensurdecedor na copa das árvores, né? Aquele barulhão que eu olhei para cima e vi aquela fumaça branca, como se fosse fumaça de turbina, entende? E me desesperei pelo barulho, né? Sozinho aqui dentro, né? Sem nada, sem ninguém, imagina. Eu rapidinho então me levantei, peguei minha roupinha e ó, já vazei para cá para ver o que aconteceu, o que eu ia ver, né, meu irmão? E saí correndo para cá. Quando eu cheguei nessa parte aqui, velho, um objeto espécie da Torre de Pisa. Imagina a Torre de Pisa, um tamanho mais ou menos no meu tamanho, né? Cheio de janelinha e girando. Às vezes as partes viravam até ao contrário, porque a parte de cima era mais fina do que a de baixo. Às vezes rodava de cima, às vezes rodava de baixo, né? E ele ficou naquela, deu até uma bobada assim, e fiquei quase que querendo babar pelo canto da boca de tanta emoção. Fiquei assim meio que sem saber o que fazer. Foi medo. Quando de repente, não foi medo, foi... Eu sabia que não ia acontecer nada, né? Que não era comigo aquilo. Mas aí simplesmente aquele objeto, tuf, não subiu, não desceu, desapareceu num passo de mágica, né? Uhum. Foi quando eu voltei para cá, só deu tempo de vestir a roupa. Até me emociono quando falo isso, né? Isso é difícil comentar isso, mas é real. Quando você fala isso para as pessoas, elas não dizem para você, ô pesqueiro, você bebeu, é? Isso é comum no mundo inteiro, né? É comum no mundo inteiro as pessoas passarem como palhaço que conta esse tipo de caso. Mas eu não me preocupo, porque eu não tinha por que mentir. Paulo é músico e artesão. Maíra trabalhava no Senado Federal. Em busca de sossego, o casal trocou Brasília pelo município de Cavalcante. Estávamos em 4 no carro, e aí uma amiga que estava com a gente viu uma luz muito forte, e aí começou a gritar, falou, isso é uma nave, isso é uma nave. Aí todo mundo olhou, inclusive o Paulo que estava dirigindo o carro, ele teve que parar para a gente olhar direito. E era assim, aí a gente achou que no início era avião, porque tinham luzes coloridas, vermelha, e daqui a pouco começou um azul, daqui a pouco um verde, no mesmo, um aglomerado de luzes. Então era o mesmo foco de luz, só que de cores diferentes. E aí ficava mudando de cores, e o que mais chamou a atenção, acho que, não tinha uma gente, rota, né, que ele contínua. não tinha. Ele se mexia de uma maneira muito peculiar, assim. Ia para cima, ia para baixo, numa velocidade muito rápido, aí sumia, aí a gente achava que tinha, sei lá, desaparecido, e ele aparecia de novo. Daí ficamos assim uns 5 minutos olhando, até que ele, com todas as luzes acesas, ele pegou uma velocidade muito maior do que a que ele estava e sumiu. Eu me arrepiava inteira pela emoção do desconhecido, né? De você estar vendo uma coisa que você não sabe a origem. Você sentiu medo, Paulo? Não, senti euforia, né?
Porque é emoção, porque já tinha ouvido relatos, né? Principalmente lá em Alto Paraíso, mas nunca tinha visto. Eu tinha vontade de ver alguma coisa e gostei. Vocês têm amigos que já viram ou vocês contam isso? O que eles dizem? Os amigos que moram aqui, todos eles já viram alguma coisa ou tem vontade, ficam nessa, que nem a gente, curiosidade de ver. E até um pouco tempo atrás, na lua cheia de maio, a gente subiu uma serra para acampar. O pessoal estava falando que viu um objeto voador não identificado na praça central da cidade. Quem mais está mudando para a Chapada dos Veadeiros? Você vai conhecer gente bem-sucedida que abandonou tudo pela vida simples do Cerrado. Será que é fácil abandonar uma carreira de sucesso e mudar radicalmente de vida? Você vai conhecer agora outros brasileiros e estrangeiros que encontraram na mística Chapada dos Veadeiros bons motivos para viver em paz e com simplicidade. É em Alto Paraíso que muitos tentam entrar em contato com extraterrestres. Esse professor de inglês faz isso há muito tempo. Você já viu alguma coisa? Olha, no segundo dia de vigília, sim, eu vi um objeto branco, com uma aura azulada, voando muito baixo, parecia ser uma sonda ufológica, mais ou menos. Eu imagino, né? É difícil ver, mas nas proporções 20 centímetros, voando a uns 10 metros de altura em cima da minha cabeça. Não deu para fotografar, porque foi uma coisa muito rápida, mas foi assim muito impressionante. Muita gente diz que quem vem para cá para ver disco voador geralmente bebe, geralmente vê coisas que fala demais. Você acha que isso é um exagero? Olha, pode ter gente que faça isso. Eu que faço a sério. Em primeiro lugar, eu sou vegetariano, eu me abstenho de bebida, de sexo, de álcool, eu tento meditar, fazer uma meditação longa de 1 hora mais ou menos antes de entrar. Eu procuro acalmar minha mente, me colocar num estado propício e pedir humildemente aos extraterrestres que apareçam. Vamos pedir aos seres extraterrestres que estiverem presentes, que saiam da invisibilidade e deem a graça de se mostrar a nós nessa noite. Muita gente também diz que entre nós existem pessoas chipadas, ou seja, pessoas que foram abduzidas e hoje elas estão entre nós, elas têm um poder maior, um poder até de saber em que momento o disco voador vai aparecer. O que você me diz disso? Eu acredito nisso, eu acredito que algumas pessoas elas são chipadas, eu acredito que os extraterrestres chipam as pessoas, isso é muito controverso, chipam as pessoas no sentido de que elas tenham maior conectividade com eles mesmos e que possam ter encontros mais frequentes, com maior facilidade com os próprios extraterrestres. Eles têm tamanhos? Claro, claro, de muito pequeno até 4 metros, até... O chip seria uma forma encontrada pelos marcianos de controlar suas amostras de terráqueos, como as que usamos para identificar animais nas savanas, por exemplo. Existe nave pequena? Sim, existe uma coisa que é a sonda ufológica, que é uma espécie de câmera deles, que passeia nos campos, é uma bolinha, que algumas pessoas chamam de mãe de ouro e tudo mais. Ela passeia nos campos e faz todos aqueles movimentos e, na verdade, sonda as pessoas que estão presentes para ver, eu acredito, se o contato vale a pena. E aí a nave pode descer? Aí a nave vem sempre depois disso, ela nunca vai aparecer de cara, a não ser que eles já tenham certeza que eles conhecem aquelas pessoas. Qual é a reação que a gente tem quando vê um disco voador? Cada vez que eu vejo um disco voador ou um objeto luminoso estranho, é como se fosse a primeira vez. Eu sinto o meu corpo inteiro gela, eu sinto uma mistura de medo e prazer muito grande, uma emoção muito forte.
místicos, esotéricos, espiritualistas, gente que curte a natureza. Alto Paraíso teve seu pico de popularidade na virada do milênio. Nos anos 80, as comunidades de ufólogos invadiram essa região, mas lá pelos anos 90, elas acabaram se separando. Aí veio o auge do misticismo. Misticismo que acabou se perdendo um pouco. Nós estamos aqui onde foi construída uma cúpula de Saint-Germain. E o que a gente vê agora são apenas ruínas. Na região, as histórias são bem controversas. Uns dizem que a seita deixou de existir por brigas internas. Outros que os rituais iam muito além do normal. Mas, para muitos, a magia deste lugar ainda permanece. As cúpulas dos seguidores do guru indiano Osho, conhecido como o Guru do Amor Livre, são símbolos de Alto Paraíso de Goiás. Os moradores chamam essa construção de gota, justamente pelo formato. Do lado de fora, ela é toda de pedra. E aqui a gente encontra os tijolos. Agora, olha o detalhe também em gota da porta. Uma porta bem pesada. Neste local são feitas as meditações. E o interessante é que pelo formato da obra, quando a gente caminha aqui, não dá apenas um eco, mas a voz, ela fica amplificada. Quem mora aqui é uma holandesa de 26 anos. Ela deixou a Holanda porque ela visitou o local e viu que ela queria morar nesse local. Tudo bem? Tudo bem. Em Amsterdã ela fazia medicina. O teu nome é? Malika. Malika. E ela resolveu vir para cá para fazer uma coisa completamente diferente. Na verdade, a medicina, só que é alternativa. É mais holística. Mas... Por quê? Eu estava estudando medicina no sistema regular e para mim é uma coisa muito material, muito os químicos, eles só estão vendo a doença e para mim um ser humano é um ser humano, também um ser espiritual e eu quero conectar as duas. E foi procurar uma outra jeito para curar. Tem uma coisa que me puxa para cá. E eu estava viajando e senti, eu vou ficar aqui 3 dias, talvez, e fiquei. A vida na Chapada é um rally. Nossa! E pegar uma estrada como essa é uma aventura através do tempo. Olha, essa região é realmente uma região de difícil acesso. Muitas pedras, passamos por vários riachos. É bem complicado dirigir aqui. Uau! Estas pedras estão entre as mais antigas do mundo. Surpresas que só a natureza pode criar. Olha, aqui sim vale aquele velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sem dúvida, esse local é um dos mais intrigantes da nossa aventura. Essas pedras foram esculpidas pelas águas do rio São Miguel. E caminhando por aqui, parece que a gente está caminhando na Lua justamente pelo formato.
Nós estamos no Vale da Lua. O Richard é engenheiro químico. Ele estava me contando que trabalhava numa empresa, numa grande empresa em São Paulo, que tinha um futuro promissor. Só que depois de visitar várias vezes a Chapada, ele decidiu mudar para esse local. Era um sonho onde a gente pudesse desenvolver um outro tipo de atividade e deu um momento onde realmente a água chegou na tampa e largamos tudo, empresa, carreira. Você mudou drasticamente a tua vida. Por exemplo, você em São Paulo era veterinária. O que a família te disse quando vocês disseram estamos indo para a Chapada dos Veadeiros? Vocês são loucos. A gente consegue ter uma outra visão do mundo. Porque não é tão fácil também, vou mudar de vida. Não, não é fácil. A gente tem que mudar hábitos alimentares, estilo de vida, e não é fácil. A mudança ela tem que ser gradativa, mas primeiro você tem que estar preparado. A gente, por exemplo, que busca ter esse convívio mais próximo com a natureza, poder acompanhar todo o desenrolar da vida, essa para mim é a grande magia. O casal mora em Cavalcante. A história do município começou com os bandeirantes em busca do ouro. Mas para a nossa equipe, a meta é chegar num dos locais mais antigos do planeta. Nós vamos enfrentar agora uma trilha de 4 quilômetros. Só que parte dessa trilha é de pura subida. A nossa intenção é chegar à Ponte de Pedra. O Maurício vai continuar acompanhando a gente e parece que a gente tem uma outra companheira que vai na frente, que é a Mel. Ela é da propriedade aqui e ela sempre sobe com a gente. O maior problema aqui é enfrentar as pedras, né? Que a gente ouve. Cadê? Já. Só nossa respiração. Né? Realmente é bem inclinado. Isso aqui é moderado não, né? Não, é já um preparo mais alto, sim. E aqui a gente encontra pistas de que os macaquinhos passaram por aqui. Porque tem as pedras e um coquinho aberto. Provavelmente não, eles fizeram isso mesmo. Eles colocam um coquinho e comem. Agora parece que a gente chegou ao primeiro ponto do nosso destino. E é impressionante. Principalmente pela altura e por esse vão que foi formado dentro da pedra. Essa área do lado de cá onde nós estamos é uma área particular e dá divisa com o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E olha que lugar incrível. Eu não imaginava essa beleza toda aqui em cima. E olha, a água não poderia ser mais cristalina. E olha só o estado da Mel. Essa subida é dura até para quem está acostumado a fazer isso. Nós estamos agora a quase 1.200 metros do nível do mar. Uau! Olhando assim, a gente pode dizer que a vista daqui paga o preço da subida.
Essa área toda era tomada pelo Mar de Araí. O mar baixou e deixou esse vão imenso, que é muito bonito. Como que um geólogo pode dizer que certa região foi mar? Como é que a gente faz essa explicação? A gente encontra impresso nas rochas, o que a gente chama de estrutura sedimentar, as mesmas estruturas que se formam hoje no mar. Aqui a gente pode dizer que o mar virou cerrado. E eu não vou deixar de registrar para mim, para o futuro, o que eu vi depois de caminhar tanto tempo. Hora de pôr o pé na estrada outra vez. Nosso próximo destino é a comunidade do seu Giuseppe e da dona Úrsula, um italiano e uma alemã que também trocaram a terra natal pela Chapada dos Veadeiros. O casal mantém uma fazenda-escola para crianças. Nosso trabalho é acolher crianças que recebemos da promotoria do Ministério Público que estão em situação de risco social, que estão em situação abandono em família, violência, droga, álcool, essas coisas. Numa terra onde dizem circular discos voadores, nada mais normal que encontrar crianças falando Esperanto. Nur povis paroli contigo infanoi per Esperanto. Eu vou traduzir. Ele ganhou a viagem para a Itália porque acompanhava um casal de cegos. Língua que nasceu para ser universal. O que me chamou a atenção é o ensino do Esperanto, né? Num local como esse. Sim. O Esperanto aqui a gente vive ele naturalmente. Desirante felicion, caila benon dedi. Parece mágico. Eu não sei, é muita emoção para te explicar em poucas palavras. É só vivendo mesmo. Para nós encerrarmos nossa aula de Esperanto de hoje, vamos cantar a nossa musiquinha? Chilo estas bona knavolala, simpatia kai gentila lala, eleganta lala, diligenta lala, tiam gaia kai contenta lala. Daqui a pouco você vai conhecer a fortaleza que protege o cerrado. É lá que estão as ervas medicinais mais cobiçadas pelos cientistas. Na Chapada dos Veadeiros, 70% das plantas têm poder medicinal. É uma farmácia a céu aberto. Quem é o homem que inventa fórmulas poderosas usando as ervas do cerrado? E nossos repórteres chegam a um dos lugares mais antigos do planeta. Tom das ervas. Na Chapada, o Tom é um mago. A folha do guaco. É que ele trabalha com esse negócio há mais de 20 anos. Aqui, o angico, o ipê roxo. 70% das ervas que ele usa aqui nesse local são ervas do cerrado. E tem também aqui a casca do fruto do jatobá. Esse é o chá. Isso. É o chá que você precisa de 21 ervas para perder peso. Justamente. Porque esse chá de 21 ervas, né, essas várias ervas, elas vão agir em todo o organismo. Inclusive no coração também. Muita gente toma uma erva para perder peso e o coração fica acelerado. Justamente, porque existem muitas ervas que são estimulantes, né, que vai estimular os rins, a bexiga, esses órgãos a eliminar mais líquidos, né, para eliminar as impurezas, gorduras e colesterol, essas coisas aí. Essa dieta que você tem aqui é uma dieta do chá cósmico. Isso. Por que cósmico? Então, porque a natureza é cósmica. Nós somos filhos da natureza. E quando a gente toma esse chá para poder limpar o organismo, desintoxicar o organismo, você naturalmente vai se sentir cosmo, né? Vai estar no cosmo, você vai estar sentindo, né, com o corpo perfeito e natural.
O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é o lugar mais seguro para a proteção do cerrado brasileiro. A notícia boa é que eu vou ver algumas cachoeiras. Mas a notícia ruim é que a partir de aqui eu vou ter que caminhar por uma trilha. A primeira cachoeira está a quase 1 quilômetro desse local. Esse parque foi criado em 1961 pelo presidente Juscelino Kubitschek. Na verdade, o tamanho desse parque chegava a 625 mil hectares. Mas depois, por questões políticas e econômicas, ele acabou ficando com 60 mil hectares. Isso quer dizer que dá 1/4 de todo o estado de São Paulo. Olha, até que não foi demorada essa caminhada de quase 1 quilômetro, porque nós estamos agora diante da cachoeira considerada a mãe das cachoeiras pelos moradores. Ela tem 120 metros de altura e também é o cartão postal aqui da Chapada dos Veadeiros. Esse parque tem 500 árvores e mais de 1.000 espécies de ervas e arbustos. Essa erva, por exemplo, é cicatrizante. Conhecido como faveira baba-timão, né? É usado na indústria farmacêutica como pomada cicatrizante, né? Agora tem um outro nome. Esse outro nome é um nome vulgar, né? Que é chamado de pau de virgem. Justamente pelo esse fato do banho de assento que as mulheres fazem para apertar a parte vaginal. Os calungas sempre usaram ervas do mato. Os calungas são descendentes de africanos que fugiram dos seus patrões na época do ouro. Eles vieram parar nesta região. A casa de um calunga realmente é muito, muito simples. Parece a casa dos índios de hoje em dia. O chão aqui, ó, é um chão batido e eles começaram a juntar a argila, o barro, com a palha e a madeira. E olha o que tem ali, uma cobra enorme, um risco que as pessoas que moram assim costumam enfrentar. Na rota dos calungas, nossos repórteres dão de cara com uma das mais belas cachoeiras do Cerrado. Essa região aqui é conhecida como a região dos cristais. E para os calungas, essa cachoeira de Santa Bárbara é um diamante. Em 2001, a Chapada dos Veadeiros foi decretada pela Unesco Patrimônio da Humanidade, Reserva da Biosfera. Acho que eu estou bem seguro aqui. E é nesse cenário que nosso repórter tenta o voo do gavião, uma das maiores tirolesas do país. Esses dois cabos de aço, eles suportam 10 toneladas. Essa tirolesa, ela tem 850 metros. A altura dá como se fosse um prédio de 33 andares. Vamos lá, senão eu vou ficar, vai demorar muito, eu não vou ter coragem. E eu já estou pronto. Fui! De cima deu para perceber que esse local é realmente muito bonito, tem tudo a ver, chama Alto Paraíso. Dei uma paradinha aqui. Nossa, enquanto eles não me tiram daqui, eu estou nessa altura há mais ou menos
90 metros do chão. Olha aí, tá vindo o resgate, que alguma coisa aconteceu. Ai. Ai, chegada diferente essa. Olha, depois de uma manhã cheia de aventuras, é hora da gente conhecer um prato típico desta região, porque ninguém é de ferro. E a gente soube que aqui, no Rancho do Valdomiro, tem um prato especial, que é uma matula. A matula é feita de várias carnes. E me disseram que o Valdomiro já cozinha desde os 13 anos de idade. Oi, seu Valdomiro. Tudo bem Tudo com você? bem? Como é que vai? Seja bem-vindo. Me disseram que o senhor está preparando aí uma matula. Estou preparando uma matula para vocês comer. Ela é feita de feijão com 4 tipos de carne. Aqui está a linguiça. Isso aqui é a carne de lata, que é a carne que frita e conserva na banha. Essa aqui é a carne de sol. Essa aqui é a carne de panela. Vou colocar o feijão. Farinha de mandioca. Farinha de mandioca. O que temos aí, seu Valdomiro? A galinha caipira. Nossa, tem galinha caipira ainda nesse negócio? A galinha não, o caldo. Ah, o caldo, entendi. Quer dizer, a matula vai em cima da folha de bananeira. Da folha da bananeira. E ficou muito bonito esse prato, ó. Com certeza a nossa equipe está toda com água na boca. É muito bom. E o nosso guia, o pesqueiro, não aprendeu a fazer a matula. Mas depois que viu o disco voador... Por coincidência, 2 dias depois, um vendedor passou aqui na chácara para oferecer forma de fazer ET de gesso. E aí, ele aproveitou. Comprou e acabou colocando o ET por toda essa região, não é isso? Justamente. Ficou engraçado. Eu me apeguei a eles, comecei a fazer, fiz outros de massa plástica, fiz vários e eu cheguei até condicionar as aparições com esse negócio que veio. Como que a pessoa vai oferecer esse tipo de forma para os outros sem nada a ver, né? O que você tem para dizer a mais para as pessoas, por exemplo, que não acreditam em disco voador? Se elas não quiserem acreditar, não precisa acreditar. Mas eu vou dizer, quando você vir pela primeira vez, você não vai ter dúvida que você está vendo uma coisa completamente não humana. E o seu Valdomiro, de tanto ver algo esquisito no céu, agora acha que pode usar o berrante para chamar os discos voadores. Por que o senhor vê disco voador e tem gente que não vê? Sim, é porque eu sou bonito. Agora vocês vai ver? Nunca. Aqui é sempre assim. Esse local realmente é um local diferente. O SBT Repórter de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre esse e outros programas, acesse o nosso site sbt.com.br/SBT Repórter ou pela nossa página no facebook.com/SBT Repórter Oficial. Uma boa noite para você e até a semana que vem.